Olá, pessoal. Hoje vamos fazer nossa aula da semana 22 e a gente vai falar do desenvolvimento das angiospermas. A gente já começou a falar na semana anterior, nas semanas anteriores, né, desse conteúdo. A gente falou até a germinação das sementes. Esse conteúdo está no seu livro, no capítulo 5, na página 93. Nós vamos falar então, na verdade, nós estamos continuando o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo bem grande, então eu dividi ele em várias aulas, né? Que a gente ainda não finalizou, ainda vamos ter mais uma aula aí para terminar esse capítulo. Então, na nossa aula, na nossa última aula, a gente falou até o momento em que a semente ia dar início à sua germinação, né? Em que ela ia apresentar ali um crescimento e ia germinar. Então, agora a gente vai continuar, então, a partir daí, para a gente ver como que esse embrião vai crescer e vai formar um novo indivíduo. Então, hoje nós vamos falar dos meristemas. O que são meristemas? Meristemas, na verdade, são tecidos. Lembrem-se que tecidos é um conjunto de células que vão apresentar forma e funções muito semelhantes, né? E esses tecidos mais à frente vão formar órgãos, né? Então, são tecidos que apresentam células com grande capacidade de divisão por mitose, né? Porque nós estamos falando de crescimento e diferenciação. Então, nós temos células indiferenciadas que podem assumir a diferenciação, que podem assumir funções diferentes, né? Dependendo de onde ela se encontrar, ela vai assumir uma determinada função. E aí nós temos nos vegetais, então, dois meristemas, o primário e o secundário. O meristema primário, ele vai aparecer nas extremidades da raiz e do caule. E à medida em que esse indivíduo vai crescendo, na medida em que essas células vão se afastando da sua origem, vai acontecendo a diferenciação celular, ou seja, vão formando diferentes tecidos que posteriormente vão se transformar em diferentes órgãos da planta. O meristema primário, ele é responsável pelo crescimento primário desse vegetal. O crescimento primário é o crescimento, deixa eu só pegar um negocinho aqui para anotar para vocês. O crescimento primário é um crescimento longitudinal ou vertical. A planta está crescendo, então, de forma vertical, de baixo para cima, né? Por isso que esse meristema ele se encontra nas extremidades do caule da raiz. À medida que vai crescendo e se distanciando da sua origem, essas células vão apresentando uma diferenciação. Já o meristema secundário, ele vai fazer o caminho inverso do primário. Ele vai, na verdade, apresentar uma desdiferenciação para formar novos ou diferentes tipos de células de outros meristemas. O meristema primário, ele vai formar três estruturas: a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A protoderme vai ser responsável por formar a epiderme, o meristema fundamental vai formar o córtex e o procâmbio vai formar o floema e o xilema. A epiderme, ela vai ser aquela camada mais externa do vegetal, principalmente no vegetal jovem, certo? O córtex, ele vai originar uma estrutura que posteriormente vai substituir a epiderme à medida que a planta for crescendo. E o procâmbio, que origina o floema e o xilema, vão, então, originar o sistema de condução de seiva. Xilema conduz seiva bruta e o floema seiva elaborada, ou seiva inorgânica e seiva orgânica, que é o alimento do vegetal.
Então, aqui a gente pode ver os meristemas, a formação deles, que a gente viu ali agora a partir do zigoto, a divisão celular, formação da protoderme aqui em verde. A gente tem, então, essa fase que é chamada de suspensor, em que há o crescimento, né, a partir do zigoto, essa parte superior do zigoto. Então, a gente tem o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule, aqui nessa cor rosinha. Aqui na cor amarela é o meristema fundamental e em verde, que é a parte mais externa, a gente vai ter a protoderme, que é o que vai originar a epiderme. O procâmbio em roxo, que é o que vai originar o câmbio vascular, o floema e o xilema. Aqui, então, a gente tem essa embrião ainda mais desenvolvida, a gente pode ver bem aqui nas células vermelhinhas o meristema apical da raiz, então eles estão nas extremidades do embrião, né? Meristema apical da raiz, meristema apical do caule. Na parte externa, a gente tem o endosperma, que é aquela substância que vai nutrir esse embrião. Auxiliando na nutrição, a gente tem os cotilédones aqui, ó, também revestido pela protoderme. Esses cotilédones também vão servir para nutrir esse embrião, até que ele possa germinar. Então, aqui em amarelo, meristema fundamental, em roxo, o procâmbio e em verdinho, a protoderme. Aqui mais ampliado para a gente ver, né, todas essas estruturas. É uma dicotiledônia, porque tem dois cotilédones, ó, aqui e aqui. E esse indivíduo, ele vai brotar a partir daqui, ó, do meio, dessa porção aqui no meio, entre os cotilédones, a partir do crescimento do meristema apical do caule. Então, aqui eu tenho células indiferenciadas, que à medida que elas vão crescendo, elas vão se diferenciando em procâmbio, meristema fundamental e protoderme. O procâmbio, ele vai formar os tecidos de revestimento. Esse tecido de revestimento, então, a gente vai começar lá pela epiderme. A epiderme vai ter algumas estruturas, né, bem específicas dela. Vou falar de 3 estruturas, depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos capítulos. Então, a gente vai ter na epiderme uma estrutura chamada de cutícula. Na verdade, a cutícula é uma substância que vai ficar impregnada aqui na superfície, né, desse vegetal, e que ela vai ter a função de impermeabilizar para evitar a perda de água. Então, para evitar a perda de água ou a desidratação desse vegetal. Então, é uma proteção contra a desidratação, formando uma película aqui que evita que a planta perca água para o ambiente. Além dessa cutícula, na epiderme também vai aparecer uma estrutura bastante interessante, que a gente vai estudar mais depois, que são os estômatos. Os estômatos, diferente das outras células da epiderme, eles apresentam clorofila. Geralmente a epiderme tem células que ficam bastante juntas, são chamadas de justapostas, bem coladinhas, uma bem próxima da outra, e ela não apresenta clorofila. Porém, os estômatos são estruturas formadas por células que apresentam clorofila, que é aquele pigmento fotossintetizante. A função desses estômatos é de regular a entrada e saída de gases, que a gente vai ver depois lá na fisiologia das angiospermas. Algumas plantinhas vão apresentar pelos ou tricomas, geralmente nas folhas, que são pelinhos, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, essa parte mais esbranquiçada, são pelinhos nas folhas e que vão auxiliar também nas folhas contra a desidratação, ou seja, perda de água em excesso, também atuam na defesa contra
predadores, né, contra a herbivoria, animais que se alimentam dessas plantas. Um exemplo é a ortiga, essa plantinha no caso é a ortiga, então os pelos delas são urticantes, né, eles causam coceira, irritação, então afastam esses predadores. E nas raízes, os pelos vão ter uma função de absorção de água, né? Nós vamos ter pelinhos, que a gente viu na aula passada, a raiz cheio de pelos absorventes, né? Ou seja, ele auxilia na absorção da água. Aqui nós vamos ver então os tipos de revestimento. Aqui nós vamos ver os tipos de revestimento que vai apresentar então esses vegetais. Lembra que eu falei para vocês que lá no meristema primário ia ter o crescimento um crescimento vertical, longitudinal? Agora nós vamos falar de um crescimento secundário, que vai ser o crescimento em espessura. Então, um crescimento horizontal, né? Um crescimento em espessura. Isso vai acontecer nas raízes e nos caules. A gente está chamando isso de crescimento secundário, que é esse crescimento horizontal em espessura. E aí nós vamos ter a substituição da epiderme, que originou lá do meristema primário, por uma periderme. A periderme, ela é composta de 3 partes. A periderme a periderme é composta de 3 partes. A gente tem aqui o suber, o felogênio e a feloderme. Os 3 fazem parte da periderme. O suber, esse aqui eu peguei um tronco e fiz um corte nele, horizontal, e eu estou olhando no sentido da casca dessa árvore para dentro. Então, é uma árvore já adulta, uma árvore já grande, crescida. Então, a gente está olhando do lado de fora, mais externo, para o lado de dentro. Aí a gente tem o suber, que é a casca da árvore, ele é composta de células mortas e ele tem uma grande quantidade de uma substância chamada de suberina. Então, esse tecido, ele é impregnado por suberina e é composto de células mortas, é o que a gente chama de casca da árvore. Depois do suber, nessa outra faixinha de células aqui mais laranjadas e mais gordinhas, a gente tem o felogênio. O felogênio que vai dar origem então ao meristema secundário. E logo após ele, que são essas células menorzinhas aqui, tem uma camada maior de células, é a feloderme, já formada por células vivas. Então, o felogênio, ele origina feloderme e ele origina o suber. Então, é a partir do felogênio que eu dou origem ao suber e que eu dou origem à feloderme, porque ele é o meristema secundário. Aqui no suber, a gente vai encontrar uma outra estruturazinha interessante chamada de lenticela. A lenticela vai ser um aberto, então eu fiz um corte aqui novamente, longitudinal no tronco, e estou olhando essa abertura que é feita pelo suber. Essa abertura chamada de lenticela tem uma função importante, que é a função de trocas gasosas. É a mesma função feita pelos estômatos. Só que os estômatos, eles estão presentes. Os estômatos, eles estão presentes ou nas folhas, nas partes verdes da planta, né, nas folhinhas, ou eles estão presentes no caule, quando o caule da planta ainda é jovem, né, porque eles estão presentes na epiderme. Então, aqui eu não tenho mais epiderme. Eu já tenho aqui uma periderme. Então, os estômatos estão presentes na epiderme e as lenticelas estão presentes na periderme. Periderme.
que foi originada a partir do meristema secundário, enquanto a epiderme foi originada do meristema primário. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Epiderme, meristema primário, aquele crescimento vertical, periderme, meristema secundário, que apresenta um crescimento horizontal em espessura. E aí nós temos estruturas diferentes, mas com a mesma função, que é a troca gasosa, a lenticela e os estômatos. Certo? É só isso, então. Vocês vão fazer uma atividade impressa que eu mandei para vocês com esse assunto e o relatório da aula postar no GR8 até na próxima terça-feira, certo? Qualquer dúvida é só deixar lá no fórum do GR8. Falou? Beijo, tchau e até nossa próxima aula.